Vou fazer algumas perguntas para os terraplanistas e gostaria que qualquer um deles respondesse, porque até agora eles não responderam bem e não sabem responder. Então espero que dessa vez vocês entendam bem e respondam. É o seguinte: se a Terra realmente é plana, por que os movimentos das estrelas no Polo Norte e no Polo Sul são iguais? Porque no Polo Sul, se a Terra, se, sei lá, é o disco de cima que gira, o domo, parece que é, né? Então, se o domo que está em cima da Terra plana, ele gira, por que no norte tem a estrela Polaris no meio e no sul também tem um grupo de estrelas que fica ali pelo meio? No sul não tem nenhuma que fica exatamente no meio, mas dá para ver que as que estão mais no centro do céu giram um pouco e as que estão mais ao redor giram mais. E isso é porque o Polo Sul está embaixo do Polo Norte e o Polo Norte, quando ele gira, o meio como se fosse um eixo na Terra, né? Como se fosse ela tem um movimento de rotação, de translação, e quando ele faz esse movimento pela própria rotação da Terra, dá para ver que o Polo Norte e o Sul, eles, tipo, a Terra gira aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul, e quando a Terra gira, é o mesmo movimento que é observado no céu. Se a Terra realmente fosse plana, no Polo Sul, as estrelas não iriam parecer que está circundando, iriam só girar como se fosse no Equador, só que ainda mais rápido. E quando faz lá uma filmagem e põe ali em velocidade acelerada, o movimento do Polo Sul e do Polo Norte são quase iguais, e o que está no Equador, aí elas aparecem todas assim correndo, como se fosse um disco girando. Mas no Polo Norte e no Polo Sul o movimento é muito parecido. Também tem o movimento da Lua. O movimento da Lua e do Sol, né? Dá para perceber quando a Lua está minguante, quando a Lua está crescente. Tu vê o Sol de um lado, a Lua do outro. Bom, geralmente quando por exemplo, aqui onde eu tô, aqui o leste, aqui o oeste, e quando o Sol está se pondo a oeste, a Lua nasce a leste já cheia, né? Então, na Terra plana, tem cara que diz que a Lua tem uma iluminação própria. Então, por que ela dependeria da posição relativa ao Sol para ter luz própria, né? E outra coisa, essa é mais objetiva, que eles sempre vão ter uma desculpa, mas essa que eu propor agora é mais objetiva. Nós temos várias agências espaciais, tem NASA, tem ESA, tem o pessoal da Rússia, parece que até ali pela Ásia tem outra. Várias agências espaciais, tem até a independente lá do Elon Musk. Por que todas divulgam os mesmos dados sobre os planetas do Sistema Solar? Já que eles são apenas luzezinhas que aparecem no domo, não tem gravidade, não tem massa, não tem nada, é só luzes que aparecem ali no domo da Terra plana. Então, se os planetas são só luzes que aparecem ali no domo da Terra plana, como é que essas agências espaciais elas dão dados muito parecidos para esses planetas? Eles fazem uma combinação. Vamos divulgar que a gravidade de Marte é essa, que a atmosfera de Marte é essa, e as imagens então? Tu pega, são iguaizinhas. Então, todas as agências espaciais fizeram um complô, se organizaram para divulgar dados iguais uns aos outros. Todos lançam dados parecidos sobre Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, o cinturão de asteroide, não sei aonde. Então, todas as agências espaciais, uma copia a informação da outra para ficar tudo igual. E já que é tudo inventado, e como que funciona todos os cientistas que disseram que descobriram um planeta não sei aonde, é tudo mentira também. Então, todas as agências espaciais fizeram um complô para divulgar números parecidos, inventados, dos planetas que na verdade não existem, porque são apenas luzes que aparecem no céu e estão grudadas lá em cima. E outra coisa,
Quem diz que a Terra é redonda acredita no Big Bang, né? Que teve um universo e tal, tá se expandindo. Mas eles pelo menos explicam uma barreira final. Alguns podem dizer que tem multi-universos, mas aí é especulação. Mas o que eles dizem atualmente é que o universo tem uma idade e tem um certo tamanho, lá no fim que não dá para chegar, que é muito longe. Eles dizem, a Terra é redonda, estamos numa galáxia, a galáxia está no grupo local, o grupo local está no universo, e o universo seria a barreira final da Terra redonda. Na Terra plana, a barreira final é o domo, mas depois eles dizem que tem um monte de água. Água até onde? Vão dizer que tem água eterna. Isso não existe. O tamanho, o próprio nome diz, um tamanho ele tem que ter um número para representar. O tamanho tem que ter um tamanho, tem que ter um número. No universo da Terra redonda, o universo é grande, mas tem um fim. Na Terra plana, depois do domo tem água lá em cima. Água até onde? Aí depois vai ter outro fim, aí acaba definitivamente. Isso que eu vejo os terraplanistas se atrapalhando, às vezes. Eles ficam viajando demais com esse negócio de tamanho físico e domo e água. E outra coisa, a gravidade não é para baixo, a gravidade é para o centro da Terra. Eles acham que se tu tá no Japão, tu cai para baixo. E pergunta para eles o que é para baixo, eles não vão saber. Até mesmo porque da, da, da gravidade e até mesmo pelo agrupamento das moléculas, não seria para baixo, seria para o centro. É para baixo em relação a gente, mas na verdade é para o centro. Quem está aqui no Brasil vai para o centro, quem está no Japão, na China vai para o centro. Ah, mas estão do outro lado do mundo, como não cai para baixo? Mas o para baixo não é para a relação da gente, é a relação deles, em relação ao centro da Terra, né? Entendeu? Então são erros de conceito muito estranhos esse pessoal da Terra plana. Eu sei que tem uns que explicam bem, tem uns que são bobocas, tem outros que explicam bem. Então os que explicam bem e que têm interesse, que ganham dinheiro com isso, expliquem por que o movimento das estrelas é diferente, como que seria a farsa para mentir sobre a gravidade dos planetas e que história é essa de depois do domo ter um oceano eterno de água. Expliquem isso aí, que isso aí já não está fazendo sentido nenhum, na verdade nunca fez sentido. Mas expliquem aí, porque alguma barreira vai ter que ter. Então vocês estão jogando a coisa para o além. Expliquem isso que eu gostaria muito de saber, realmente eu estou curioso, porque até agora eu não vi nenhuma explicação. Só fica nessa o muro de gelo, o domo e água e os planetas são luzinhas na água. Expliquem, por favor, isso e tal. E outra coisa, para ter... vocês explicam, mas é a densidade, mas é a flutuabilidade. E qual seria o vetor para cima e para baixo? Que vocês dizem cair para cima e subir, aliás, subir para cima e cair para baixo, né? O círculo redondo que vocês falam. É uma coisa muito óbvia. O que seria esse subir e descer? É a densidade? Mas e o vetor que define? Qual que é o vetor? Esse vetor seria a gravidade, que é uma força que seria para o centro do objeto. Então, por favor, expliquem isso.